Olá, meus queridos! Você já parou para pensar o quanto pode ser trabalhoso e demorado se desenhar um parafuso? Hoje eu vou te mostrar que você pode desenhar um parafuso de uma forma bem mais simples. Eu sou Everton Miranda e esse é o canal Mecanicamente. Fique com a gente! Observe essa imagem. Será que você conseguiria desenhar um parafuso como este? Eu provavelmente não. Mas a gente também não precisa fazer isso desta forma, porque existem outras técnicas que vão nos facilitar a fazer esse trabalho. Se esse assunto te interessou, deixa aí o seu like. E se você ainda não se inscreveu, aproveite e se inscreva no canal, porque o seu apoio é muito importante para nós. A primeira coisa que nós devemos dizer sobre essa imagem é que ela não se caracteriza como um desenho técnico. Ela tem muito mais uma função artística que nossos colegas como Wellington e Marcos Esquer teriam facilidade de produzir um desenho desse jeito. Mas a maioria dos técnicos e engenheiros, não teríamos essa mesma facilidade. Então, falando de desenho técnico, nós temos aqui duas representações, onde essa daqui do lado direito apresenta uma perspectiva isométrica em vista real, onde podemos observar uma visualização aqui da parte que nós consideraremos frontal para essa peça, temos uma visualização da parte de cima da peça e desse lado que seria o lado esquerdo da peça. Observando a representação da porca, já podemos ver a utilização de um recurso convencional, um recurso chamado meio corte, onde se faz um corte imaginário na peça e se retira uma parcela dessa peça de forma que a gente possa observar os detalhes internos da mesma. Esse corte imaginário, ele passa por regiões onde tem material, simbolizada por essas linhas paralelas inclinadas, chamadas de hachura, e passa por regiões vazias, onde não tinha material. Então a diferenciação onde o corte imaginário foi feito e onde não tinha material a ser cortado é feita através dessa região hachurada. Onde tem hachura, foi feito o corte do material. Lembre-se que esse corte é imaginário, não se corta a peça de verdade, apenas a representação é feita em corte. Uma outra coisa que podemos observar aqui, que apesar de mais bonita, a representação em perspectiva não nos facilita a colocação de referências dimensionais. Essas referências que nós costumamos chamar de cotas, são as medidas da peça. Nós temos uma certa dificuldade em acomodar essas cotas quando a representação é feita em perspectiva. Agora, se ao contrário de utilizarmos a perspectiva, utilizarmos a representação a partir de um plano específico de observação, fica visível e perceptível para a gente que é mais fácil se acomodar os valores das cotas. Então eu poderia botar aqui nesse intervalo o valor do passo, aqui nessa lateral poderia colocar o valor desse diâmetro menor, o valor desse diâmetro maior, o valor desse ângulo entre filetes, tudo isso poderia ser facilmente acomodado nesse tipo de representação. Quando nós analisamos as roscas, vamos observar que nós temos diferentes tipos de perfis de rosca. Temos os perfis triangulares, que normalmente são utilizados nos parafusos para fixação não permanente, que são os mais comuns, mas temos o perfil quadrado e o perfil trapezoidal, que normalmente são utilizados para parafusos destinados à transmissão de movimento. Se fôssemos desenhar essas roscas em representação real, teremos um considerável trabalho para produzir esses desenhos. Entretanto, nós vamos utilizar uma outra representação, uma representação convencional que vai ser mais fácil de se desenhar, mais rápido de desenhar e também de interpretar. Como que funciona a interpretação desta representação? Observe que nós temos aqui o parafuso, a porca desenhada já em corte, novamente um corte imaginário, onde se tirou a parte da frente de forma que a parte interna ficasse visível, o furo. Temos aqui a linha de centro do parafuso e da porca, e temos essas linhas paralelas, que simbolizam que essa região é rosqueada e essa linha simboliza o fundo do filete de rosca. Olhando no parafuso,
além das linhas paralelas que simbolizam o fundo do filete de rosca, temos essa linha perpendicular que significa a delimitação da região rosqueada. Então daqui para cá é rosqueado e essa região para cá não tem rosca. Já no caso das roscas de perfil quadrado e de perfil trapezoidal, além das linhas paralelas que simbolizam o fundo do filete e da linha perpendicular que delimita a rosca, é comum que façamos um corte parcial em uma certa região que nos permita simbolizar o formato real de alguns poucos filetes para que eles possam ser identificados com maior clareza. Mas já que estamos falando sobre representações gráficas e sobre o uso de recursos convencionais, vamos pensar um pouquinho. O que vem ser uma convenção? Observe este símbolo aqui. O que significa este símbolo? Você vai me dizer, isso é uma letra A. Isso simboliza o fonema A. E a gente aprendeu que esse símbolo pode ser representado de formas diferentes, mas que todos eles simbolizam o fonema A. Mas aí você pergunta a si mesmo, por que este símbolo significa o fonema A? De onde que veio esta relação entre este símbolo e o fonema A? Não poderia ser este símbolo ou qualquer outro para representar o fonema A? Por que justamente este símbolo? Isso que nós estamos conversando serve também para este objeto. O que é este objeto? Everton, isso é uma cadeira. Tudo bem. Mas para que serve esse objeto? É um objeto que serve para que a gente possa se sentar nela. E por que o nome cadeira foi atribuído a este objeto? Que relação tem entre a palavra cadeira e um objeto no qual a gente pode se sentar sobre ele? A princípio, relação nenhuma. Em algum momento, algumas pessoas se reuniram e combinaram que eles iriam se referir a este objeto com o nome de cadeira. Se convencionou que o nome desse objeto seria cadeira. A partir daí, as novas gerações aprenderam, foram ensinadas a respeito dessa convenção. Foram ensinadas que quando se fala cadeira, está se referindo a este objeto. Isso é uma convenção, alguma coisa que se combina e se propaga para que todos tenham um entendimento de que aquele símbolo, aquela imagem tem um significado específico, reconhecido, aceito e entendido por todos. Então, de forma semelhante, foi combinado, convencionado e ensinado que esta representação significa uma região rosqueada. Ela não é a imagem exata de uma rosca, mas ela significa uma rosca. Então, para se concluir a ideia, perceba quais são os objetivos do desenho técnico. Primeiro, ele tem que ser suficientemente completo para que não fique nenhum detalhe importante de fora, todos os detalhes relevantes sejam ali expressos, e ele tem que ser o mais simples possível, para que seja ágil, para que seja fácil de ser executado e principalmente simples de ser interpretado. Se você gostou desse vídeo, deixe aí o seu like, compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais, deixe seus comentários e não deixe de se inscrever no canal. Não se esqueça, o mundo da mecânica é para você também.